Olá, sou Ticiane Machado de Oliveira Santos, sou aluna do mestrado em Direito da Unipar e esse trabalho foi feito em coautoria com os professores Luiz Manuel Gomes Júnior e com a professora Miriam Fecchio Chueiri. O título desse trabalho é O princípio da razoável duração do processo e a responsabilidade civil do Estado em razão de atos relacionados à atividade jurisdicional. Prestar um serviço jurisdicional dentro de um prazo razoável sempre foi uma grande preocupação do processo. Afinal, somente há de se falar em justiça, em processo justo, se ela for prestada dentro de um prazo razoável. No entanto, o princípio da razoável duração do processo só foi incorporado às normas constitucionais com a Emenda Constitucional número 45 de 2004 e somente passou a ser expressamente previsto na Lei Processual Brasileira com a promulgação do Código de Processo Civil. O objetivo deste trabalho é analisar um acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em que se condenou o Estado do Amazonas a pagar uma indenização ao jurisdicionado em razão da morosidade na prestação jurisdicional. O objetivo do trabalho é analisar, a partir dos princípios do acesso à justiça e do princípio da razoável duração do processo, a possibilidade de se responsabilizar o Estado de forma objetiva pelos danos causados pela atividade jurisdicional. O acesso à justiça e o princípio da razoável duração do processo, eles estão umbilicalmente ligados. Afinal, somente há processo justo, somente há efetivo acesso à justiça, se por acaso ela for prestada dentro de um prazo razoável. E eventual demora do Estado, ele deve ser responsabilizado, porque pode causar danos avassaladores às partes. Nesse contexto, é importante mencionar: eventual morosidade na prestação jurisdicional não decorre unicamente da conduta do magistrado. É preciso que todos os agentes envolvidos cooperem para que seja alcançado o objetivo do processo, que é a prestação do processo dentro de um prazo razoável. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso especial número 1383776 do Estado do Amazonas, entendeu que, havendo demora do Estado em dar uma resposta efetiva ao jurisdicionado, a administração pública ela tem que ser responsabilizada. O acórdão deixou muito claro que quem tem que ser responsabilizado é o Estado e não o juiz. O juiz somente será responsabilizado, somente vai responder de forma subsidiária e é necessário que seja comprovada a existência de dolo ou culpa. Esse entendimento na esfera nacional, na doutrina e na jurisprudência nacional, ainda tem certa resistência. No entanto, na esfera internacional já está bem consolidado esse entendimento. Aliás, na Corte Internacional de Direitos Humanos, na Corte Europeia de Direitos Humanos, analisando casos envolvendo a morosidade processual, ela faz a análise do caso a partir de 4 critérios. O primeiro, ela analisa a natureza e a complexidade da ação. Segundo, ela analisa a conduta das partes. Terceiro, a conduta das autoridades estatais competentes. E em quarto, ela analisa a relevância da natureza da ação. Esses critérios também são utilizados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos quando da análise da razoável duração de um processo. Esses critérios também foram utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça ao condenar o Estado do Amazonas pela excessiva e desarrazoada demora de 2 anos e 6 meses para se proferir um mero despacho citatório. Interessante concluir esse trabalho da seguinte maneira: agiu muito bem o Superior Tribunal de Justiça em condenar o Estado do Amazonas. Afinal, não é mais possível se tolerar que o processo tramite além do prazo razoável para a duração do processo. Interessante mencionar, não existe prazo fixo. É necessário observar os critérios fixados pela Corte Europeia de Direitos Humanos e, a partir daí, verificar se houve ou não excesso do Estado.